Olá, meu nome é Anete Guimarães e hoje eu quero discutir um assunto com vocês, dando seguimento a um vídeo anterior sobre como ter sucesso nos estudos. O que é necessário para superar as dificuldades? Nós estamos num mundo tão competitivo em que o que é que eu preciso para conseguir a vaga? Uma vez que diplomas já não garantem, o que é que eu posso fazer? Eu tenho feito cursos na internet e tudo, mas é um volume tão grande de informação e eu não estou sentindo progresso. Eu comentei a respeito da diferença entre ser um aluno e ser um estudante. Aluno é aquele que assiste aula, estudante é aquele que estuda. Então nós devemos parar de estar naquela situação de adestramento, que é a apreensão passiva do conhecimento, e passarmos para a forma ativa, independente, onde você não estará competindo mais para conseguir a nota mais alta, que era uma forma de reforço positivo no seu adestramento. A nota era muito importante, a nota te colocava numa hierarquia, mas não garantia a apreensão do conhecimento, porque após terminar a prova, você simplesmente jogava fora aquele material, porque o único objetivo era conseguir a sua medalhinha, conseguir a sua posição no ranking. Mas agora não. Agora é vida real. Você precisa do conhecimento para aplicá-lo de maneira prática e conseguir as coisas que você quer. Seja uma posição na empresa, um emprego ou mesmo a fortuna. Porque estamos num momento de transição e todo momento de transição e instabilidade gera possibilidades de negócios. Sim, negócios. Porque no adestramento você se preocupava muito com a palavra emprego. Emprego é uma coisa mágica que com o mínimo de esforço, vai lhe dar o máximo de dinheiro e será um dinheiro certo, constante, até o fim de sua vida. Pois é, essa coisa está acabando, o mundo está mudando e os empregos estão desaparecendo. Até porque, com a tecnologia, muitas coisas que você precisava de alguém que não pensasse e que só realizasse, ficou obsoleto, de maneira que inclusive a remuneração para esse tipo de trabalho caiu muito. Hoje, você, com alguma tecnologia, realiza o trabalho de 10, 20 pessoas. Então, o que é que você precisa agora para realizar determinados trabalhos? Você precisa de conhecimento, você precisa de criatividade, você precisa de velocidade de processamento, você precisa de adaptabilidade. E isso, só o estudo produz, não adestramento. Peraí, se você não viu o vídeo anterior em que eu falei a diferença entre adestramento e estudo, o adestramento é a apreensão passiva do conhecimento. Estudo é o processo consciente, em que você tem total consciência de que informação está adentrando, você pega essa informação, processa, faz sua e a utiliza de maneira autônoma no momento em que quiser. Tem até um nome para isso. Chama-se compreensão. Então, não basta a informação, é preciso compreender a informação. E compreender a informação depende de conhecimento, de processamento. E como assim processamento? Você está usando muito essa palavra processamento. Tem a ver com computadores, lembra? O processador pega as informações e processa, trabalha até produzir o que você quer. Mas para isso ele depende de uma programação básica. É aquela coisa básica que faz com que ele interconecte as partes. E é claro, se você precisa de uma tarefa muito complexa, você precisa de programas superiores, que sejam mais específicos, que sejam mais minuciosos. A mesma coisa acontece com o cérebro. Você tem uma programação básica,
Se ela é de boa qualidade, ou seja, matemática. Se sua matemática inconsciente é boa. Não estou falando de aplicar a fórmula de Bhaskara, até porque aplicar qualquer fórmula é adestramento. Não é disso que estamos falando. Estamos falando sobre capacidade de processar informação. O nome disso é matemática. Quando você compara coisas diferentes para adquirir uma nova noção disso. São iguais, são totalmente diferentes, contém, está contido, tem elementos em comum, essas coisas. Mas isso que eu estou falando não serve só para número, ou para bolinhas vermelhas ou azuis, serve também para informação. Isso que estão me dizendo coincide com a realidade que eu estou vivendo? Não, então descarta, porque é lixo. Mas você só vai ter capacidade de fazer isso se você puder comparar coisas de maneira matemática. Como assim? Vamos lá. Valor 20 é maior ou menor do que 80? Ora, menor é óbvio. Quanto menor? Ou 80 é quanto maior? É tão maior quanto 60? Vocês estão entendendo? Proporção é matemática. É a matemática inconsciente que você aplica à informação que você recebe. Programação. Essa programação inconsciente é o que te dá discernimento. Porém, se você teve uma boa preparação básica, você tem isso instintivamente. Você compara, isso não me soa bem. Você pode até não saber exatamente qual é o motivo, mas não, isso eu vou descartar. Não. Por quê? Porque matematicamente não está encaixando no conjunto que você está construindo. Matemática básica. Mas, se você precisa de mais processamento, se você precisa de mais informação, se você está iniciando um negócio numa área competitiva, com muitos concorrentes, você precisa de muito mais. Você precisa de maior velocidade de processamento, então você precisa de conhecimento superior. Um programa melhor, mais minucioso, então você precisa de preparação. Por exemplo, para calcular se os juros propostos são interessantes para você ou não. Tem juros compostos? Se você não sabe o que é isso, nossa, você tem um problema na atualidade. Porque sem educação financeira, muito difícil. Mas por que algumas pessoas não conseguem se educar financeiramente? Porque não tem um programa básico. Porque a base de sua educação foi adestramento e não conhecimento. Mas isso não é muito prático para mim. O que eu posso fazer? Você precisa melhorar sua programação básica. É aí que entra o motivo de algumas práticas serem aplicadas na infância. Por exemplo, determinados estudos básicos de matemática, adestrar a criança a utilizar-se dessas ferramentas permite desenvolver a programação básica. Mas não é só isso. Música também é matemática. Quando você tem uma música muito simplista, a música, por exemplo, tem 3 aspectos. Você tem o ritmo, você tem a melodia, você tem a harmonia. E numa complexidade matemática, você cria uma série de relações possíveis. Quando você expõe o cérebro da criança a esse tipo de experiência sonora, porque o som é algo básico no seu desenvolvimento, você está estimulando redes neurais a sincronizarem suas frequências de maneira específica e com variações complexas e que tem relações matemáticas, que é uma coisa que o cérebro entende perfeitamente bem, porque a base da informação circulante no cérebro é a sincronicidade de impulsos nervosos. Então, quando uma área começa a piscar e uma outra área pisca no mesmo ritmo ou mesma frequência em determinadas áreas, você acaba de criar uma ligação neural. Uma ponte. Eu falei num vídeo anterior a respeito da base científica dessa informação. Então, é essencial. Então, quando você expõe a criança à chamada música complexa, são músicas que trabalham intensamente ritmos, frequências, profundidade, harmonias. O cérebro dela, ao processar essa experiência sonora, desenvolve uma estrutura cerebral compatível com a tridimensionalidade desse som.
Vamos falar de uma maneira menos artística. A sua área extrapiramidal do cérebro se desenvolve mais, o que permite uma maior integração entre hemisférios. Como? Por exemplo, você tem uma família altamente instruída, muito educada, e você tem outra que tem a mesma característica, mas cada um deles toca um instrumento musical. A estrutura extrapiramidal do cérebro, que vocês vão ver nesse desenho aqui, essa estrutura responde pelo quê? Pela integração da informação. É por onde as coisas circulam, é como uma supervia. Pois é, a deles é maior, mais dilatada, maior. Isso vai fazer com que o processamento deles seja mais rápido. Só por tocar o instrumento? Sim, só por tocar o instrumento. Por quê? Porque quando você toca um instrumento, você vai ter que usar a mão direita, a mão esquerda, enquanto os seus olhos veem uma terceira coisa, e aí você está criando o quê? Capacidade de sincronizar movimentos diferentes numa determinada ordem matemática. Matemática, sim, matemática é a base de tudo. E tudo isso desenvolve capacidades. Mas eu não tive isso. Nunca é tarde para começar. Nós temos várias formas de você desenvolver isso. De maneira simples. O seu objetivo não é ser um músico famoso, o seu objetivo é desenvolver o cérebro. Então, determinadas práticas favorecem isso. Você tem problemas complexos, você começa a trabalhar. É como se você se condicionasse fisicamente. E isso ajuda seu cérebro a funcionar melhor. Até malhando mesmo as endorfinas. E movimentos. E uma série de características. Quanto mais complexos os movimentos, melhor o seu cérebro trabalha. Mais facilmente, mais tudo. Então, a dança, a música. Então, não é qualquer dança. Como assim? Matemática. Quanto mais matemática envolvida nessa atividade, melhor o rendimento cerebral. Por exemplo, dançar o tango. Dançar um tango é uma coisa linda, sensual, artística, maravilhosa, mas também, se você for aprender a dançar o tango, você vai ter que trabalhar muito a sua sincronicidade, o seu equilíbrio e uma série de características matemáticas para coincidir os passos com seu parceiro e não ser um grande desastre. Então, a matemática está muito presente num tango bem dançado. Não é a mesma coisa você repetir um único movimento intensamente, como um frenesi. Então, quanto maior o nível de dificuldade física em termos de sincronicidade, equilíbrio, etc., melhor o seu rendimento cerebral. Da mesma maneira com instrumentos musicais, da mesma maneira com música. A música de Mozart produz o chamado efeito Mozart na criança. Não é a mesma coisa que uma música que só tem 2 acordes e 2 frases que se repetem indefinidamente. Não é a mesma produção cerebral ou intelectual. Mas se a base do seu relacionamento com a informação é adestramento, qualquer coisa muito complexa te dá dor de cabeça, porque você foi condicionado. A palavra é exatamente essa. Condicionamento é a base do adestramento, ou seja, recepção passiva de informação. Não pense, não reaja, não atrapalhe a aula. Não questione também. Inclusive, nós associamos a polêmica com pessoas chatas e desagradáveis. Ele pergunta muito, ele atrapalha. Peraí. Mas perguntar não é a base de toda a ciência? Questionar não é a base da criatividade? Da mudança? Do crescimento? Como pode ser uma coisa horrível? Mas é o que você aprende em determinadas instituições de adestramento. Mas no mundo de hoje, o mundo de mudança, de transição, em que você tem um grande oeste bravio. Lembra do oeste bravio? Quando você tinha oportunidades de negócios infinitas, qualquer um podia ser milionário. A internet é um grande território, cheio de oportunidades de negócios não exploradas. Existem nichos, mas você não pode explorar, sabe por quê? Porque você depende de fórmulas prontas, porque você não é capaz de criar um modelo autônomo. Então, você compra essa fórmula, você aplica. E funcionou, porém a longo prazo,
Quando a competição aumentar, talvez não funcione tanto assim. Então, além disso, você precisa se desenvolver de maneira autônoma. Você precisa se tornar um estudante. Mas eu me sinto perdido no meio da informação. E essa coisa de programação, sim, programação básica. A programação básica se dá através, por exemplo, da música. Música, qualquer música, não. Música clássica. Eu não gosto de música clássica. Aprenda. Eduque-se. Olha o nome, eduque-se. Torne-se um estudante. Para você se expor a essas experiências. Matemática. O acesso é simples hoje. As coisas básicas da matemática. Lógica, você pode ir direto ao assunto. Lógica. Para você aprender a pensar de maneira autônoma, usando sua própria cabeça. Peraí, mas eu... Não. Tem gente que pensa com a cabeça dos outros. E repete o que os outros dizem como um papagaio, sem ter nenhuma consciência. Qual é a sua verdadeira opinião sobre o assunto? O que essa informação tem a ver com a sua realidade, com a sua vida? Isso é essencial. Então, não é só oportunidade de negócios, não é só fazer um cursinho na internet. Você precisa estudar, você precisa ler livros, muitos livros. Então, começa o hábito de ler. Comece com coisas que te agradem. Um romance, outro romance. Peraí, romance? Sim, romances. Mas peraí, tem um detalhe sobre romances. Ah, mas romance é aquela coisa artística? Sim, um romance. Literatura, fantástica. Quando de romance, não pense logo em filme de amor. Um livro de ficção. O problema é que, com o adestramento, você vai perdendo uma característica básica presente na chamada literatura arcaica. Na linguagem dos moderninhos. Por exemplo, quando você pega um livro de Victor Hugo, ele começa de maneira que para os jovens muito chata. Ele começa descrevendo um muro, e a rachadura do muro, e o limbo na rachadura, e ele perde um tempo enorme descrevendo o cenário. Isso é chato pra caramba, quando é que vai acontecer alguma coisa? Olha, bem mais adiante, ele leva muitas e muitas páginas descrevendo um muro. Só que, ao ler este livro, ele tem um papel neurológico. E você começa a criar uma imagem mental muito precisa, com muitos detalhes, a partir da leitura. Ou seja, você está pegando símbolos, está convertendo esse símbolo em sons e de sons para imagens de maneira construtiva, ou seja, tem muita matemática envolvida. Eu vou explicar para você uma coisa. Por exemplo, quando você vê essa imagem, uma bola, é fácil de entender. Agora olha essa outra imagem. Aqui nós temos a palavra bola. Qual foi mais rápida de ser decodificada? É óbvio que foi a imagem da bola. Essa também significa bola, mas é uma palavra. Agora eu vou explicar. Ah, então uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já ouviu isso muitas vezes, não ouviu? Em determinada situação, sim, é verdade. Por exemplo, para você decodificar a imagem da bola, você usou 3 áreas cerebrais. Isso mesmo. Área visual primária, secundária, interpretativa, acabou. Bola. Frações mínimas de um segundo. Mas essa aqui, essa outra imagem, por exemplo, a palavra bola, é diferente. Por exemplo, essa imagem aqui, o que é? A letra B é o que você diz, mas na verdade não, é um pauzinho com 2 barriguinhas. Esse pauzinho com 2 barriguinhas representa foneticamente um som. Mas quando você associa essa bolinha que tem do lado, que é a letra O, tem outro som. Mas quando você junta o B com O, é um terceiro. Nossa, realmente. Para decodificar essa imagem, você usa 27 áreas cerebrais. O que usa mais tempo, é verdade. Porém, qual o seu objetivo? Se o seu objetivo é a apreensão do conhecimento, sinto dizer para você que uma imagem não vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras valem infinitamente mais, porque a probabilidade de você guardar o conhecimento quando lê é muito, muito maior do que quando você vê o filme. Sinto muito. Você pode até compreender a ideia central, você pode até se colocar melhor. Não. Se você foi educado através do adestramento, quanto menos complexa a informação, mais fácil. Então, decodificar
A leitura é uma atividade complexa, que aprofunda o conhecimento, que aumenta a processividade, a capacidade de processamento do cérebro, que aumenta o seu tônus mental, que aumenta tudo, te faz mais criativo e mais apto ao mundo moderno. Então, infelizmente, a leitura ainda não foi substituída. De maneira que ler livros é sim essencial para o desenvolvimento de uma mente competitiva e adaptada ao mundo moderno. Então, mesmo com videogame, mesmo com tudo aquilo, os livros ainda são extremamente importantes. Não porque são livros, mas porque essa técnica desenvolve sua musculatura mental de maneira que os filmes não fazem. Porque quando você lê a palavra, aqueles símbolos, você exercita o quê? A construção de imagens mentais. E construção de imagem mental é condição essencial da criatividade. Construir um cenário a partir do nada. Então imagine elementos complexos de um negócio e fazer uma projeção sobre o futuro. Devo ou não investir nesse tipo de atividade? E você precisa imaginar para onde as coisas estão caminhando, com uma precisão um pouco maior. Mas mesmo assim, é exercício de criatividade. Os elementos podem ser reais, mas a construção na sua mente, quanto mais nítida, quanto mais precisa, quanto mais matemática, melhor. E é o que te vai dar o diferencial: sucesso, fracasso. Capacidade de processamento. Então, é sim importante ler, porque para decodificar a palavra bola, você usa 27 áreas cerebrais. Para decodificar a imagem da bola, só 3. Agora, se o seu objetivo é vender alguma coisa e você não quer que a pessoa pense muito se tem ou não dinheiro para comprar, é melhor usar a imagem, porque aí não dá tempo para pensar, certo? Então, quando você assiste as notícias e as coisas, você passa muito depressa, nem sempre dá para processar tudo. Por isso, ler ainda é essencial. Então, quanto mais leitura, mais capacidade. Música complexa também estimula seu cérebro, tá? Tudo isso significa conhecimento. Significa abandonar o modelo aluno e prova para o modelo estudante, autodidata, autossuficiente, produtivo, eficiente, com sucesso. Muita paz. Olá! No momento em que você está assistindo essa série, nós somos 160 mil inscritos, graças a você. Porque você gosta do nosso conteúdo, porque você se interessa. Mas se você conseguir 6 amigos para se inscrever, nós podemos nos tornar 1 milhão. E com isso, terá muito mais relevância e alcançará um número muito maior de pessoas que talvez se beneficiem desse conteúdo tanto quanto você. Por isso, vamos começar. Arrume os amigos, se inscreva no canal e vamos caminhar para 1 milhão de inscritos e trabalhar ainda mais para que a informação flua, para que a informação beneficie você, para que nós possamos crescer. Muita paz!